Olá, pessoal. Mais uma aula de manutenção de fontes chaveadas. Eu queria mostrar aqui para vocês como que nós procedemos aqui para receber esses equipamentos, tá? De maneira que você não se perca dentro da sua oficina. Você pode até falar, mas eu recebo só um notebook por semana ou um notebook por mês. Mas você tem que encarar que a partir do momento em que você começar a divulgar que você faz manutenção, daqui a pouco você está recebendo 5, 6 notebooks por dia, ou até outros equipamentos também que utilizem fonte de alimentação. Então, uma coisa que a gente faz aqui, ó, nós identificamos a fonte de alimentação primeiro. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ver se dá para vocês verem. Com a ordem de serviço, tá? A ordem de serviço é um documento que você deve ter na sua oficina, tá? Para poder colocar os dados do cliente, os dados do equipamento, como que esse equipamento chegou na tua loja, tá? Na tua oficina, tá? Ter as informações importantes de contato com o cliente e de como que esse equipamento chegou para você. Se chegou quebrado, se chegou rasgado, arrebentado, ou se chegou inteiro, mas não funciona nada. Então, a ordem de serviço é super importante, tá? Depois nós vamos ter uma aula só sobre como que você deve receber o equipamento na sua oficina. Mas aqui, então, ó, nessa etiqueta de cima aqui, ó, 1982, tá o número da ordem de serviço. Embaixo, o nome do cliente, que também está lá na ordem de serviço. E aqui do lado é o defeito dela, não liga. Ou seja, essa fonte ela está inoperante, tá? Ela está com a etiqueta vermelha porque ela acabou de chegar, então ela ainda não foi analisada, tá? Então, apenas lá na recepção foi verificado que ela não está ligando, tá? Então é colocada uma etiqueta vermelha, tá? Já essa outra fonte aqui, por exemplo, é uma etiqueta que ela também tem a ordem de serviço, ó, 1945, nome do cliente Carlos, e aqui nessa outra etiqueta, ela já foi, de uma certa maneira, diagnosticada, só que ela está aguardando peças, né? A peça está nessa outra etiqueta aqui, tá? Então, a peça que vai ser substituída nessa fonte já está sendo providenciada, provavelmente a gente não tem aqui. Muitas peças que são muito usadas nós costumamos ter, mas tem outras que são pouco usadas, a gente prefere comprar quando houver necessidade, tá? Então você tem que ter todo um histórico. Para quê, gente? Para que você não se perca. Na hora que o cliente vier buscar, você saiba como é que está, qual é a situação da sua fonte, tá? Temos aqui um outro exemplo aqui de uma fonte, essa aqui, ó, aguardando peça com a etiqueta amarela. Essa aqui com a etiqueta azul, né? Essas etiquetas você compra aí em papelaria, tá? Ela tá, ó, OS 1910, nome do cliente, e ela tá em teste, tá? É uma fonte que já foi consertada, já foi substituída a peça danificada, e essa etiqueta azul está indicando que ela está em teste, ela já está em funcionamento, mas está em teste. A gente deixa pelo menos 24 horas a peça testando, tá? Para que não tenha problema de retorno. E aqui, por último, essa outra fonte aqui, ela está no número da ordem de serviço, nome do cliente, e ela é uma fonte que já foi reparada, já foi consertada, e ela já está aguardando só o cliente vir buscar, ok? Buscar, pagar e levar e colocar no seu equipamento, tá? Normalmente as fontes vêm junto com o notebook, né? Então esse controle não só das fontes, tá, gente, mas dos notebooks também a gente faz isso e de outros equipamentos que nós trabalhamos aqui, tá? Nós também fazemos esse controle, porque senão fica
muito bagunçado, né? Você recebe aí 5, 6 aparelhos por dia. Como é que você vai dar conta dessas peças do cliente, tá? Então é muito importante que você tenha uma organização na sua assistência técnica, tá? Então aqui nós vemos também, deixa eu aproveitando essa aula, falar um pouquinho mais sobre a fonte, tá? Nós temos aqui uma representação que eu gostaria de mostrar, tá? Aqui nós temos a fonte de alimentação, né? Nós temos um exemplo aqui, tensão 19 volts corrente contínua, tá? Aqui nós temos a entrada de 100 a 240 VCA, tá? Esse cabo de fonte aqui, que liga na tomada, normalmente é um cabo que você tira e coloca, às vezes é só de encaixe, tá? E aqui do outro lado, nós temos a parte que liga no notebook. Uma coisa muito importante que você deve analisar também é o tipo do conector, tá, gente? Existem mais ou menos uns 12 tipos de conectores diferentes, né? Você vê esse conector aqui, ó, esse aqui é uma fonte da HP, tá? Ela, na verdade, essa fonte aqui, ela tem 3 fios, tá? Esse cabo que vai para o notebook tem 3 fios. Um é a tensão de alimentação, né? mais 18,5 volts. O outro é o negativo. E o terceiro pino é o pino de identificação, tá? Então, algumas fontes utilizam esse pino de identificação para informar para a placa eletrônica do notebook que essa é uma fonte original, né? E que foi feita para aquele equipamento, tá? Tem alguns casos quando você usa uma fonte que não seja original, o notebook fica alertando, olha, essa fonte não é a fonte original. Quem faz muito isso é a Dell, parece que a Sony também. Então, quando você bota uma fonte que não seja original ou não compatível com aquele equipamento, o equipamento ele identifica através desse terceiro pino que não é uma fonte adequada para aquele equipamento e fica te alertando, tá? Caso você continue a usar, pode ser até que venha a queimar esse equipamento, tá, gente? Então, ó, aqui nós temos um outro exemplo de conector da fonte, tá? Já é um conector somente com 2 fios. Esse cabo aqui que sai, esse cabo que sai da fonte e vai para o notebook, gente, é muito comum esse cabo quebrar, tá? Inclusive, algumas lojas de eletrônica vendem só esse cabo aqui, tá? Ou também você pode encontrar só o conector, que muitas das vezes você tem que refazer esse cabo. Nós vamos mostrar depois na parte prática como que você faz para trocar esse cabo aqui ou como que você faz para trocar só o conector, tá? E esse cabo normalmente ele é preso na fonte de alimentação, tá? Então, muitas das vezes a fonte está até funcionando, tá? Tem algumas fontes que tem um LED que acende, né? Às vezes você até fala, não, a fonte está boa porque o LED está funcionando, tá? Mas a fonte pode estar boa, mas esse cabo aqui ele costuma quebrar ou aqui na pontinha, tá? Ou aqui na pontinha do conector, ou até internamente dentro do conector, tá? Então você tem que saber usar o multímetro para poder fazer a medida da fonte. Não é só olhar pelo LED verde aceso, não, né? Alguns são LED verde, outros são LEDs azuis. Algumas fontes usam LED azul também, tá? Então você, como técnico de manutenção, você tem que saber usar o multímetro para medir aqui no conector, tá? Se vai estar saindo a tensão adequada mostrando na etiqueta do notebook, tá? Então aqui nesse conector aqui, você tem que saber utilizar o multímetro para colocar as ponteiras do multímetro aqui no conector
e fazer essa medida, tá? Então, você que está fazendo esse treinamento, caso você ainda não saiba fazer isso, gente, você tem que nos alertar. Fala com a gente ali no WhatsApp ou lá no grupo exclusivo dos alunos desse curso, tá? Porque você tem que aprender a fazer isso. Se você não aprender a fazer isso, como é que você vai diagnosticar que essa fonte está boa ou se ela está ruim? Ok? Me chama ali no privado, fala, ó, não sei fazer isso ainda, eu quero aprender a fazer, tá? Provavelmente você já assistiu às aulas teóricas, tá? E viu como que se faz isso. Mas nós entendemos que, assim, quem está começando agora nessa área, nem sempre aprende lá na aula teórica a fazer isso, tá? Então, nós vamos mostrar aqui, mas você não pode deixar de aprender isso, tá? Você tem que ter certeza que você sabe fazer essa medida para que você possa diagnosticar adequadamente se essa fonte está em funcionamento ou não, ok? Beleza? Então, aqui nós terminamos essa aula. Aguardo vocês na próxima aula, ok?